Pai, nós te agradecemos, porque nós somos novas criaturas, Senhor Pai, e nós não tivemos nada a ver com isso. Nós, Senhor Pai, nascemos em pecados, fomos concebidos em pecados e vivemos para, Senhor Deus, teu desprazer. Nascemos como filhos da ira, Senhor Pai, e quando tudo é escuridão, como Paulo diz, mas Deus, que é grande, infinito em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós estávamos mortos e tu nos trouxe a vida. E nós, como mortos, Senhor Pai, não participamos em nada, Senhor Deus, desse processo, tanto quanto nenhum morto pode, Senhor Deus, fazer algo a respeito, Senhor Deus, da sua morte, como Lázaro não pôde de alguma maneira participar da sua própria ressurreição. É uma obra soberana, inteiramente sua. Mas agora que estamos vivos, tu nos dá, Senhor Pai, oh Deus, não só um novo coração, mas novamente o seu Espírito vem habitar em nós e moldar, Senhor Pai, dia a dia, Senhor Deus, as nossas vidas, nos levando continuamente a enxergar aquilo que tu enxergas, Senhor Pai, em teu Filho amado, as tuas belezas infinitas e glória na qual nós somos transformados. Que nesta noite, nesse tempo que temos, possamos juntos, Senhor Pai, olhar para a tua palavra e o teu Espírito, Senhor Pai, que pode fazer isso sozinho, ó Deus, molde as vidas, a minha vida, Senhor Deus, todos nós, e nós possamos realmente, Senhor Deus, conhecer mais, ó Deus, daquilo que tu és para nós, mais do amor de Cristo, que excede a todo entendimento, que nós sejamos fortalecidos no homem interior, ó Deus, e estejamos arraigados, Senhor Pai, e firmados pelo teu Espírito, para junto com todos os santos conhecermos essa largura, altura e profundidade do amor de Cristo, que excede a nosso entendimento e nossas capacidades. Mas nós estamos na boa mão do teu Espírito soberano, ó Deus, estamos diante, Senhor Pai, da perfeita palavra e do teu poder infinito, que não pode ser, Senhor Pai, frustrado. Isso nos dá confiança, ó Deus, isso nos dá certeza, isso nos dá, Senhor Pai, ó Deus, um regozijo no coração, e nós nos gloriamos, Senhor Deus, na esperança da tua glória, e também podemos nos gloriar nas nossas aflições, pelo encanto infinito do teu Filho. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje de manhã nós estávamos olhando a liberdade cruciforme. Nós sabemos que a cruz não só nos salva, né? Paulo diz, eu me propus nada a saber a não ser Cristo este crucificado, mas ela dá forma nova a todas as coisas, ela define todas as coisas. Na verdade, o mundo foi criado para aquela sexta-feira, ela será cantada para sempre, o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo, o Cordeiro com as marcas. E olhamos como a ideia de liberdade é totalmente distante da realidade do que a liberdade é, porque a liberdade é cruciforme. Eu queria continuar olhando isso. Martin Luther King, num discurso da aceitação do Prêmio Nobel da Paz em 1964, ele disse assim: acredito que a verdade desarmada e o amor incondicional terão a palavra final na realidade. É por isso que o direito temporariamente derrotado é mais forte que o mal triunfante. Nós sabemos que Martin Luther King acabou sendo assassinado. Há muita coisa interessante nisso, mas quando você lê o que Martin Luther King escreveu sobre amor incondicional, você vê que ele não estava pensando com a Bíblia. Então nós podemos fazer frases interessantes com palavras, mas que as definições não estão aonde devia estar, portanto tudo fica sem sentido final para nós. Alain de Botton é um autor best-seller que se esforça para mostrar a relevância da filosofia para a vida cotidiana. Ele tem praticamente a minha idade, né? Sendo no mesmo ano que eu, alguns meses depois. Ele abandonou um programa de doutorado em Harvard para escrever o seu primeiro livro, ainda novo, né? Ensaios
Ensaios de Amor. E ele vendeu, logo de início, 12 milhões de cópias. E o que o lançou em uma proeminência ainda maior. E ele escreveu um artigo em 2016 para o New York Times, intitulado "Por que você vai se casar com a pessoa errada?". E o artigo, que foi lançado em 2016, né, no New York Times, começa assim: "É uma das coisas que mais tememos que aconteça conosco. Nós fazemos o possível para evitá-lo e, no entanto, fazemos tudo da mesma forma. Casamos com a pessoa errada. Parecemos normais apenas para aquelas pessoas que não nos conhecem muito bem. Em uma sociedade mais sábia e autoconsciente do que a nossa, uma pergunta padrão em qualquer jantar, antecipando um casamento, seria: o quanto você é louco? E para The Bottom, nossos problemas nos relacionamentos geralmente resultam da falta de autoconhecimento. Nós temos a tendência, não é? E ele é perspicaz em ressaltar isso. Nós temos a tendência em pensar que nós não somos tão complicados, não é? E que não somos pessoas difíceis de conviver. As pessoas têm 1000 problemas de convivência, mas elas sempre acham que outras pessoas são difíceis de conviver. Nós temos a tendência de acharmos que nós não somos pessoas difíceis de conviver. E que o que nos leva a colocar uma expectativa impossivelmente alta nos outros. Nós achamos que a pessoa que vai se casar conosco está casando com uma pessoa maravilhosa, então nós pensamos que ela vai fazer tudo para nos fazer extremamente felizes, porque nós somos uma pessoa fácil de conviver. Então as expectativas que a gente põe no outro é enorme, porque a gente acha que eles vão se encaixar com a nossa vida facilmente, porque nós somos pessoas assim. E The Bottom afirma ainda que não entendemos o que é o amor. E nos tornamos vítimas do que ele chamou de visão romântica, de que o amor deve ser instintivo. Você simplesmente sabe que está amando. Ou, em outra parte, ele diz: achamos que é intuitivo. O amor é uma espécie de um vírus que nos pega. De repente nós somos contaminados, sem perceber que estamos, ele diz, sabotando a nossa própria perspectiva relacional com essas percepções errôneas, crônicas, que nós temos de nós mesmos. E estaríamos muito melhor, ele aconselha, se reexaminássemos não os nossos amantes, não é? Não a pessoa com que nós amamos, mas se nós reexaminássemos nossa própria visão de amor. Então, para The Bottom, o amor é algo que temos que aprender, não é? Contrário a tudo que a nossa cultura nos últimos 2 séculos nos ensinou. Devemos crescer em nossa capacidade, ele diz, de, abre aspas, tolerar as diferenças com generosidade e demonstrar perdão, bondade para com aqueles que nós amamos. Ele diz: compatibilidade, ele conclui, é uma conquista do amor, não deve ser uma pré-condição do amor. Ou seja, eu não acho alguém compatível a mim, porque isso não existe. A compatibilidade vai ser uma conquista, é o amor que constrói a compatibilidade, e não eu encontro a compatibilidade. Ela é uma conquista do amor, ela não é a pré-condição. Eu vou amar alguém se ela é compatível, mas o amor, ele constrói compatibilidade. Então, na lista dos artigos mais lidos de 2016 do New York Times, por que você vai se casar com a pessoa errada, é o artigo número 1. Então, em 2016, esse foi o artigo mais lido no The New York Times. Isso é incrível, extraordinário, eu acho, porque você se lembra que em 2016
havia uma cobertura presidencial extremamente bombástica nos Estados Unidos, de Trump, etc. Esse era o assunto. E havia o Brexit sendo votado. Portanto, existia 1000 artigos sobre política apaixonada, né? A direita e a esquerda, e o Brexit, se a Inglaterra, o Reino Unido ia se separar da União Europeia. Então, muitos artigos quentes. Mesmo assim, naquele ano, esse foi o artigo mais lido. Então, evidentemente, a tese de Bottom atingiu o alvo, né? Por que foi tão popular? Por que foi o artigo mais lido em 2016? Sua própria conjectura é que temos uma enorme solidão em torno das nossas dificuldades. Por isso é consolador ter alguém que diga o que é tão palpável para tantos, que é a decepção no amor, tão comum na nossa cultura. Então a boa notícia, diz de Bottom, é que não importa se descobrimos que casamos com a pessoa errada, não devemos abandoná-la, apenas devemos abandonar a ideia romântica, fundadora, sobre a qual a compreensão ocidental do casamento se baseou nos últimos 250 anos, de que existe um ser perfeito que pode atender a todas as nossas necessidades, satisfazer aos anseios dos nossos corações e das nossas almas. Nós devemos abandonar essa ideia que se construiu nos últimos 250 anos, não é? E como você pode ser capaz de imaginar a estranheza? É porque de Bottom, ele faz eu diria, ele dá um diagnóstico correto, mas ele não tem nenhuma resposta. Ele é ateu. Ele é ateu, ele vive para mostrar a realidade do ateísmo. Ele diz que não existe ninguém para satisfazer nossos anseios. Nós colocamos isso sobre outro ser humano, o esmagamos, nos decepcionamos, continuamos com todos os dramas da nossa alma, e nós temos que abandonar isso. E de Bottom para aí. Ele não tem nenhuma solução. Ele diz: não há nada que possa satisfazer nossos anseios, não há nada que possa nos satisfazer. Colocar isso sobre outro ser humano esmaga as pessoas e destrói os relacionamentos. Não existe aquela compatibilidade, aquilo é uma conquista. Nós temos que nos ir achando e nos acertando e abraçarmos de fato a realidade de que nós sempre vamos ser pessoas insatisfeitas, não muito felizes. Você vê que ele dá o diagnóstico certo, mas ele não tem nenhum remédio. De humanista e secular, eu diria que é alguém pelo menos mais honesto do que muitos. Quer você aceite ou não, ele diz que existe um ser perfeito que pode atender todas as nossas necessidades. Nós podemos reconhecer que muitas das nossas dificuldades relacionais giram em torno de uma visão distorcida do que é o amor. Então, um dos maiores também escritores do último século, morreu em 73, né? Winston Alden, ele diz: diga-me a verdade sobre o amor. É um dos poemas mais famosos dele. Nós não entendemos o que o verdadeiro amor envolve. Tanto de Bottom como Alden está dizendo isso. Então a ideia principal desses sermões que eu preguei no início do ano, preguei hoje de manhã, é que a cruz não apenas é um instrumento da nossa salvação, mas também nos aponta para uma forma totalmente nova de ser, de enxergar, e define todas as coisas para nós, estabelecendo uma nova forma de conhecer tudo de acordo com a cruz. Paulo diz: eu nada me propus saber entre vós,
a não ser, não é que Paulo não falava sobre todas as coisas, mas tudo através da cruz. Como gostamos de dizer agora, tudo deve ser reinterpretado à luz da cruz. Tudo que você pensou um dia, se você agora está em Cristo, você tem que repensar através da cruz. Está de acordo com a cruz? É o que a cruz mostra, é o que ela ensina. Hoje nós vimos de manhã liberdade. O que a cruz diz é que o amor, a cruz nos mostra o que é o amor. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Ele deu sua vida por nós. O amor é em forma de cruz, como a liberdade também é, como vimos, não é? O amor é cruciforme. Como eu disse, a palavra cruciforme não é da teologia, ela é tirada da arquitetura, é o formato que as catedrais e as igrejas tinham, a forma de uma cruz. Então, quando encontramos o amor de Deus em Cristo, é maravilhoso, além da comparação. Há um hino antigo que diz: amor incrível, como pode ser que tu, meu Deus, deva morrer por mim? John Newton, mais do que ninguém, fazia hinos e escrevia sobre isso. Mas também pode ser extremamente traumático, não é? Se morrer, em qualquer sentido, por outra pessoa, é o que o amor significa, devemos nos perguntar alguma vez: eu alguma vez amei em minha vida? Nós vimos que o problema do homem é que ele é encurvatus em si, quando ele pensa em liberdade, e a cruz nos liberta de nós mesmos. Quando nós falamos em amor, nós estamos sempre pensando como estamos ou não estamos sendo amados, o que estamos recebendo, o que estamos ganhando. Se a cruz nos mostra o que é o amor, então a gente pode perguntar: eu já entendi o amor antes? Como eu disse, as palavras de Luther King lá no Prêmio Nobel da Paz de 64, ele fala sobre amor incondicional, mas quando você vai ler as coisas que ele escreve, o que ele fala sobre o amor não é cruciforme, não flui do Evangelho. Então, um teólogo do século passado, Hans von Balthasar, que é suíço, alemão, ele diz algo interessante. Ele diz assim: quando o homem encontra o amor de Deus em Cristo, não apenas experimenta o que é o amor genuíno, mas também é confrontado com o fato inegável de que ele, um pecador egoísta, ele próprio não possui amor verdadeiro. O homem não pode chegar ao conhecimento de Jesus Cristo sem uma conversão radical, uma conversão não apenas do coração, que deve, em face desse amor, confessar que falhou o tempo todo no amor até agora, até ver Cristo, até ver a cruz. Não sabia e nunca amou. Mas também uma conversão de pensamento, que deve reaprender o que o amor finalmente, ou afinal, realmente é. Então Deus em Cristo revelou ao mundo o que é o amor. Jesus estava disposto a dar a sua vida, não apenas e não por seus amigos, não por pessoas maravilhosas que precisavam ser resgatadas, não é por causa de algum acidente que não tinha nada a ver com elas, mas seus inimigos, seus odiadores, os filhos da ira. Paulo diz assim em Romanos 5,8: mas Deus mostra o seu amor por nós, porque quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele morreu por nós quando nós éramos seus inimigos. Ele morreu por nós quando tudo que a gente fazia era pecado. Tudo que a gente queria era ser livre dele. Nossa definição de liberdade era fora Deus. Então, antes de concordarmos com ele, ou mesmo reconhecê-lo, na verdade, quando ainda éramos inimigos, Cristo deu sua vida por nós. O amor implica então um auto-sacrifício que é totalmente imerecido. O amor põe de lado direitos pessoais. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se vocês amarem os que vos amam, que galardão tereis? Que tipo de amor é esse? Não fazem os publicanos e todos os pecadores a mesma coisa? Mateus 5, 44, 46. Então o amor, Paulo diz em 1 Coríntios 13, 5, o amor não insiste nos seus direitos. O amor nunca quer que as coisas sejam do seu jeito, da sua forma. Isso parece com amor, como as pessoas veem. O amor nunca busca os seus interesses. Ele nunca está interessado nele mesmo, no que ele ganha. Então ele não insiste em seu próprio caminho, diz outra versão. Ele não insiste que as coisas sejam da sua forma, do seu jeito. Ou, em outra versão, ele não busca os seus interesses. Nada poderia estar mais longe da insistência enfática do nosso momento cultural em fazer valer seus direitos e preferências e sempre dizer que não somos amados quando ninguém está fazendo o que a gente quer. Quem não se sente amado é exatamente porque acha que as pessoas, a igreja, os irmãos, o mundo não está fazendo o que eu quero. Só que isso é a definição oposta do que é o amor. Quando alguém diz assim, a igreja não me ama, ela está fazendo exatamente o que não é o amor. Ela não ama, porque o amor não busca os seus interesses, não insiste nos seus caminhos. Em nossa atual cultura tribal, polarizada, politizada, né? Mais fácil por causa dos meios de trocar informação, que está cada vez mais classificada segundo linhas mais rígidas e propensas a dividir entre nós e eles, vítimas e os malvados. E o modelo de amor de Jesus deve, para usar as palavras de von Balthasar, não é? Levar uma conversão radical do coração e do pensamento. Von Balthasar diz que quando você encontra a face do amor em Cristo, você se depara com o fato inegável de que nunca amou ninguém em sua vida. Que você sempre usou esse nome de uma maneira falsa, sempre dando a ele um significado que não é amor. E não faremos nenhum progresso a menos que a gente confesse que, apesar do nosso profundo desejo de ser amado, nós temos que reconhecer então que não amamos ninguém. Ao não amarmos Deus, como vimos, somos centrados em nós mesmos, e todas as definições de amor que Deus nos dá não se encaixam, não busca os seus interesses, é benigno, é longânimo. Eu vi alguém contando que quando ele começou a namorar alguém, ele morava em outra cidade, ele ficou noivo, então ele viajou para a cidade dele para apresentar aos seus avós a sua noiva, não é? E ele disse que os avós dele tinham desempenhado papéis importantes na vida dele, mas já estavam com idade, né? Tinham cerca de 90 anos na época. E ele disse que apresentou a noiva aos avós, na casa dos avós, e o avô dele disse: eu gostaria de dar uma volta contigo, com ele. E era bem velhinho, tinha aqueles andadores já, e ele disse que entrou no carro, que isso já era uma senha, não é? Ele já conhecia o avô, e ajudou o avô a entrar no carro, e eles andaram de carro vários minutos, até uma estrada deserta, e o avô dele fez assim com a mão, que ele já sabia que o avô estava falando para ele parar o carro, porque o avô queria finalmente falar. E ele disse que quando parou o carro na beira da estrada, o avô dele perguntou assim: diga-me, filho, por que você quer casar com aquela jovem? E ele disse que ficou meio confuso para explicar. E ele disse assim: há muitos motivos, mas eu acho que o principal é que eu a amo. E
Ele disse que quando disse isso, o avô dele assinou com a mão direita, que ele já sabia que era para voltar com o carro para estrada, né? E o avô dele disse para ele: filho, você não sabe o que é o amor. E não falou mais nada. Eles voltaram para casa. E ele disse que terminou a lição, né? E ele disse que na hora doeu, porque ele já estava estudando para ser pastor, mas ele disse que viveu para ver a sabedoria do seu avô, não é? Em todos os anos que foram passando. O Salmo 141:5 diz: fira-me o justo. Será isso uma benignidade quando o justo me fere, e repreenda-me, porque será um excelente óleo que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Os avós dele foram casados por mais de 70 anos, não é? E no final, ele diz: cada um deles perdeu o controle das suas funções corporais básicas, como acontece com todo ser humano, não é? À medida que a idade vai avançando. Mas ele diz que os seus avós tentaram da melhor maneira que podiam cuidar um do outro, lavando-se, enxugando-se, limpando a baba no canto da boca. E ele disse: eu acho que eles sabem um pouco sobre o que era o amor. Quando eles morreram com 95, 96 anos, assim, debilitados, cuidando um do outro, eles me ensinaram mais do que eu podia ler em qualquer lugar, ou as baboseiras de Hollywood sobre o amor. O avô dele nunca tinha lido ou ouvido falar de Hans Urs von Balthasar. O Alan de Botton, que escreveu o artigo em 2006 no The New York Times, mas ele estava fazendo, o avô dele estava fazendo a mesma coisa naquele dia para ele. E aqueles três estavam dizendo, tanto Balthasar, quanto de Botton, quanto o avô dele, o que Paulo estava dizendo aos coríntios há 2000 anos atrás, né? Os crentes de Corinto, eles também achavam que sabiam muita coisa. Como muitos no mundo antigo, os cidadãos de Corinto valorizavam o conhecimento, não é? Como está em 1 Coríntios 8:1, mas o conhecimento que não é cruciforme incha. Eles pensaram que eram algo por causa dos seus dons, mas Paulo disse a eles que eles não tivessem aprendido o que é o amor, não é? O que é o amor cruciforme. Não importava o quanto eles achavam que sabiam, o quanto eles ganharam, tudo isso era nada, como está em capítulo 13, verso 2. Então 1 Coríntios 13 é um dos capítulos mais amados da Bíblia, e isso não surpreende, mas geralmente ele é totalmente mal compreendido, né? Fora do contexto, é um dos mais belos evocativos de amor já escrito. Às vezes você tem a sensação que ele está fora do lugar. No contexto correto, no entanto, esse texto pode ser um dos capítulos mais aterrorizantes das Escrituras, e não inspiradores. Os estudiosos dizem que na antiga cidade de Corinto, os cidadãos se preocupavam muito com o status social, que isso era tão importante. Eles eram obcecados por escalar socialmente, se diferenciar e se destacar. O ser humano não muda muito, não é? Não é de surpreender que, assim como hoje, os valores da cultura greco-romana entraram na igreja, infectaram a igreja, criando todo tipo de facção, de pessoas que queriam aparecer, que queriam subir, que queriam ser reconhecidas, que queriam ter um status, que queriam mostrar seus dons, seus talentos. E alguns começaram a pensar que eram especiais por causa do seu conhecimento, outros começaram a achar que eram especiais por causa dos seus dons, outros começaram a achar especiais porque eram mais espirituais, outros começaram a achar que eram mais espirituais porque liam mais a Bíblia, outros acharam que eram especiais por alguma razão.
Esses dons levaram alguns deles a acreditar que entendiam o que significavam ser verdadeiramente espiritual, o que fazia eles se sentirem ainda melhor que outros. E não é por acaso que no meio do tratamento mais extenso de Paulo sobre a igreja, e esse problema, no primeiro capítulo, em 1 Coríntios 12, 14, se encontra exatamente no meio esse extenso, o tratamento mais extenso sobre o amor do Novo Testamento, que é 1 Coríntios 13. À primeira vista, parece que Paulo está fazendo uma digressão, que ele está se afastando do problema que ele está tratando, que isso entra no meio como uma digressão, assim, sabe? Porque esse lindo poema sobre amor está ali, sobre aquelas coisas que Paulo está falando sobre a igreja, mas não é? Na verdade, é o ponto de toda a carta. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês não veem em todos os seus conflitos em questão as coisas que vocês escreveram para me perguntar, que nada é mais importante do que realmente o amor cruciforme. Tudo que vocês estão fazendo é o oposto disso, que vocês são igual a cultura em torno de vocês. Você não vê que esse é o problema fundamental de todos vocês na igreja? Vocês não sabem o que é o amor. O avô daquele menino disse: você não sabe o que é o amor. De Botton escreveu: mesmo um ateu, nós não sabemos o que é o amor. Baltazar falou a mesma coisa, é o que Paulo está dizendo, não é? A igreja em Corinto não viu quão central, quão necessário e o que era o amor verdadeiramente. Você pode construir um jogo de palavras bonitos, como eu mencionei de Martin Luther King, mas Paulo diz: isso é vazio. Paulo disse: sim, se vocês não têm nada, não importa o que mais você tenha, sem isso você não tem nada. Sem esse amor cruciforme, você não ganha nada. Nada que conte. Você é um sino, é um som de um sino. Você é inútil. Você só cria problemas. Você é um feixe voltado para si mesmo, de necessidades, achando que todas as pessoas, como o De Botton disse, eu disse como ateu, chegou aquela coisa triste de ninguém vai satisfazer nossos anseios, completar as nossas vidas, nenhum amigo, nenhum ser humano. Então, talvez pudéssemos dizer com alguma precisão, ao diagnosticar as fraquezas da igreja hoje, que essa continua sendo um problema persistente, é uma falha, um amor de saber o que não é? E nós podemos usar as palavras, nós podemos fazer reivindicações, nós podemos falar sobre casamento, mas tudo que a gente faz é ecoar uma cultura completamente perdida sobre todas essas coisas, não é? Tudo que Deus requer do ser humano está compreendido no amor verdadeiro. E não é esse o nosso problema. Paulo diz assim em Gálatas 5,14: toda a lei se cumpre em uma palavra, a segunda tábua, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E 1 João 4, 7, 8 diz: por isso podemos saber que conhecemos a Deus, que amamos uns aos outros. Paulo diz em outro lugar: a única coisa que conta é a fé que se expressa pelo amor. Gálatas 5, 6. Jesus disse que o amor deve ser a marca registrada, não é? Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 5. Nós sabemos que Jonathan Edwards escreveu uma obra toda a respeito desse capítulo, não é? A caridade e os seus frutos, o amor e os seus frutos. E o que Paulo está dizendo, em vez de ele querer nos inspirar, não é? Em vez de olhar para os Coríntios e quando a gente olha para 1 Coríntios 13, é um dos capítulos mais aterrorizantes da Bíblia.
Em vez de ser, como eu disse, simplesmente inspirador, Paulo estava dizendo que você pode ser incrivelmente talentoso, eloquente e, entre aspas, profético, como alguns estavam se achando. Você pode ser eminentemente instruído, compreender os mistérios profundos da fé, e você pode estar zelosamente comprometido. Você pode até distribuir tudo o que você tem. Você pode até dar seu corpo para queimar. Se você não compreender isso, tudo isso não é nada. Jonathan se chama de um verdadeiro cristão quem compreendeu isso. E para usar a terminologia que os puritanos gostavam de dizer, ele diz: pode haver muita luz, muito conhecimento aqui, não é? A respeito disso, mas não há calor, não é? O verdadeiro conhecer a Deus que faz essa afeição se tornar realidade. Então o que Paulo está dando é um golpe de misericórdia, né? É uma expressão que o mundo inteiro passou a usar, né? É uma expressão coup de grâce, é uma expressão francesa, né? E significa exatamente isso, é um golpe da graça, na verdade, né? Na nossa versão ficou um golpe de misericórdia, mas é aquele golpe que acaba com o sofrimento, não é? De uma pessoa ou de um animal ferido. É um golpe da graça que nos deixa abatidos, não é? Se lermos esse capítulo e pensarmos: amor, tudo bem, entendi, em seguida vamos fazer o que está falando, nós não entendemos. Essa é a dolorosa sabedoria que von Balthasar estava tentando transmitir aos seus leitores, e que o querido avô daquele menino estava querendo dizer a ele: você não sabe o que é o amor. E o que The Bottom estava tentando transmitir nas páginas do The New York Times é algo simplesmente humilhante, não é? Isso abate, mas é que nós precisamos ser abatidos antes de sermos erguidos e sermos realmente levados a compreender a realidade, enxergar, ver as palavras com as definições corretas e olhar para as nossas vidas. Isso vai fazer a gente olhar para o mundo de uma maneira diferente, o casamento de maneira diferente, a igreja de uma maneira diferente, porque nós vamos ser diferentes. Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Ele só está falando daquilo que as pessoas se gabavam lá, né? Por isso que ele junta essas coisas. As pessoas se gabavam de se conhecerem muito, de serem espirituais, de serem isso e aquilo. É por isso que Paulo está juntando essas coisas. E se eu tivesse fé, porque as pessoas começavam a achar que elas tinham um status maior, porque achavam que elas tinham mais fé que outras pessoas. E se eu tivesse fé que transportasse as montanhas, não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, todo o meu dinheiro para os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, eu não tivesse amor, nada aproveitaria. Poucos textos, como eu disse, são mais violentados. Grande parte de nosso ministério hoje é lei sem evangelho. E é por isso que quando vêm essas palavras, acham que são palavras inspiradoras. Não consegue olhar isso através da cruz e olhar a nossa realidade diante disso. Então, muito do que você ouve hoje é exortação sem notícia. Evangelho é notícia. Notícia não é o que a gente faz, é o que outra pessoa fez. Muito do que fala que é o evangelho hoje, na verdade é só instrução sem anúncio, obras sem credos. O credo é fundamental. Eu estou recitando o que foi feito, não o que eu faço ou fiz. Então, com essa ênfase, você começa a ver, às vezes, pessoas, eu vejo às vezes no mundo assim, na internet, no mundo dito reformado, as pessoas dizendo: o que é importante é aquela obra, o que Jesus teria feito, a imitação de Cristo, em lugar de falar sobre o que Jesus fez. O evangelho não é nos meus passos que faria Jesus. O evangelho é no meu lugar o que Jesus fez.
Nós começamos o culto hoje olhando para Isaías, dizendo que o castigo que nos traz a paz, as nossas iniquidades o esmagaram, ele foi traspassado. Começamos a falar de viver o Evangelho, de fazer o Evangelho, até mesmo de ser o Evangelho. Começamos a falar que as pessoas, nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. O Evangelho é uma notícia, as pessoas não podem ler uma notícia no que a gente faz, no que a gente vive. Nem Jesus, o único ser humano perfeito, pôde andar quieto pela cidade, todo mundo compreendendo o Evangelho. Olha, compreendi agora a expiação, compreendi a depravação total. Olha como ele vai para a padaria, olha como ele faz a cadeira. Compreendi a justificação pela fé. Isso é ridículo. Nem Jesus, vivendo a vida perfeita, ninguém podia compreender o Evangelho por olhar para ele. E ele é o próprio, ele é a própria notícia. Então, eu disse certa vez que eu estava vendo a Joyce Meyer, que é uma pregadora famosa no mundo aí, infelizmente, uma evangelista da prosperidade popular, e ela estava falando sobre religiosos de regras, querendo agradar a nossa cultura, e ela disse assim: finalmente percebi que o Evangelho não tem nada a ver com regras, tem a ver com amar a Deus e aos outros. Eu diria que o Martin Luther King não é discordar muito. Então, o que você fez essa semana para ajudar alguém que você conhece? Porque isso aqui o Evangelho não é regras, é amar os outros e amar Jesus. Você vai ver esse tema o tempo todo. Nós precisamos ouvir um veredicto de Deus sobre nossa justiça por meio da lei e sua garantia pelo perdão do Evangelho. O exemplo de Jesus não é uma boa notícia para nós. Aqueles que pensam que podem se enrolar nas folhas de figueira das suas intenções e ficar olhando com melhor lição do que os outros, como as pessoas em Corinto, eles não compreenderam o Evangelho. É isso que Paulo estava dizendo para eles. Apenas ame a Deus e as pessoas, não é o Evangelho. É justamente a lei de Deus. O que nos condena é exatamente porque a gente nunca amou a Deus e nunca amamos as outras pessoas. É por isso que nós estamos condenados. Isso não é a nossa salvação, isso é a nossa perdição. Isso não é o Evangelho, isso é o resumo da lei. No ponto em que grande parte da pregação de hoje, como a dela, da Joyce Meyer, oferece uma falsa distinção entre lei e amor. As pessoas dizem: não é regras, é amor. As pessoas estão fazendo uma distinção que não existe. Nosso amor a Deus e ao próximo é o resumo da lei. O amor de Deus para conosco em Cristo é a essência do Evangelho. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Isso consiste a lei. Mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação da ira dEle para os nossos pecados. Nisso consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado. Então, o problema, quando nós pensamos em amor, é porque o humanismo e não a cruz está definindo as coisas para nós. Mesmo The Bottom, um humanista que eu disse admirar e perspicaz para fazer bons diagnósticos, não tem nenhuma solução. Há uma honestidade nisso, só há desespero no fim. Ele não tenta encontrar um lugar para resolver o desespero. O humanismo, o comunismo se manifesta sob essas formas diversas. Todas as formas, porém, enfatizam bastante o valor e as virtudes humanas. Vamos nos amar, vamos fazer, e por isso vida é esse inferno, porque fala do homem como se o homem fosse algo que ele não é. Ele não conhece o que é o amor. Quando Deus começa a nos mostrar, nisto consiste o amor. Aí aquilo não se encaixa com os seres humanos. O humanista reconhece a imperfeição, é óbvio. Ele sabe que as pessoas são capazes de cometer toda sorte de atos cruéis, atrozes, mas eles acham que o mal em nós é um defeito. É um defeito externo, que lá no fundo nós não somos horríveis. Que essas coisas horríveis é um pequeno defeito, como se um aparelho bom tivesse com um defeito, mas o aparelho mesmo é uma coisa ótima. Então, a autodisciplina e o esforço são requeridos em lugar de uma atitude piedosa,
diante de Deus. Eu já contei que eu estava lendo a autobiografia de Benjamin Franklin, né? E ele conta como em certo ponto da sua vida ele resolveu começar um programa rigoroso de autoaperfeiçoamento moral, de autoajuda, né? E de se aperfeiçoar, não é? E ele preparou uma tabela para medir seus progressos diários no esforço de alcançar altos níveis de honestidade, ele diz, de humildade, de caridade, de frugalidade, e a lista é grande. E ele dá às vezes um relato engraçado da tentativa contínua, porque ele está levando a sério, não é? É Benjamin Franklin. E ele diz assim, ele disse, difícil mesmo é humildade. Ele diz assim, eu descobri que conseguia cultivar a humildade 3 dias seguidos, então eu ficava orgulhoso do meu progresso, e aí tudo se perdia, porque eu não conseguia ficar humilde, não é? Cada sucesso que eu obtinha em ser humilde, eu ficava orgulhoso, e cada vez eu me tornava mais altivo. Cada vez que eu tentava ser mais humilde, eu me achava melhor do que as outras pessoas, e eu vi que não era só um defeito, não é que eu não era humilde mesmo, e todas as tentativas só mostravam o que eu era e o que eu nunca conseguiria ser. Então o problema constante que o humanista enfrenta é a espiral descendente de ajustes. Você vê, se ele achasse que ia ser salvo pela sua humildade, ele ia ter que abaixar a humildade, Benjamin Franklin, no nível de comparação com os outros, com as pessoas em Corinto, e dizer, pelo menos eu sou mais humilde que aquele lá. Porque se você deixar o padrão de Deus, você está perdido, você está esmagado. E não basta tentar fazer o que é certo. O conflito entre o cristianismo e o humanismo dá-se em relação aos padrões finais. O cristianismo não avalia a performance da humanidade baseada na média nacional, na média da sua escola, na média da sua igreja, como as pessoas em Corinto. A bondade não é definida pela estatística, não é? O padrão da bondade é a santidade de Deus. O padrão do amor é o amor de Deus. Deus diz assim em Levíticos 14:44, sede santos porque eu sou santo. E Pedro repete isso em 1 Pedro 1,16. O papel do homem como portador da imagem de Deus traz consigo uma pesada responsabilidade moral que não pode ser neutralizada por um padrão relativo de bondade, ou redefinirmos amor incondicional, quando nada mais é do que abraçar o mal. O problema dos padrões relativos pode ser perfeitamente visualizado quando a gente olha para o jovem rico, quando ele se aproxima de Jesus e ele falou assim, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus não diz, agradeço muito pelo seu reconhecimento, por me chamar de bom e etc. Ele dá uma resposta, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Verso 19, Jesus censura o interlocutor por seu uso da palavra bom, casual, com a definição errada. Não é porque Jesus não era bom, porque Jesus é bom, Ele é Deus, não é? Mas a ideia de Jesus não é negar sua divindade, nem sua perfeição, nem sua bondade, mas é que o jovem chama ele de bom sem achar que ele era Deus. Ele chama ele de bom uma definição de bom que não flui da realidade. E Jesus respondeu assim, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O jovem respondeu prontamente, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, tudo isso eu tenho observado desde a minha tenra idade. Então, ele era completamente humanista. Ele acreditava, na verdade, que ele mantivera em algum instante a lei moral de Deus. E seu pensamento não verbalizado era, com certeza, é isso tudo que eu tenho que fazer, isso eu já tenho feito. É isso aí, essas coisas, isso eu faço. Então, em 1 João 4,19,
diz que nós o amamos apenas porque Ele nos amou primeiro. É a única chance, é a única forma, é a única possibilidade de conhecer o amor. Aquele amor que Debóton disse que nós não conhecemos, que Baltazar disse que nós não sabemos o que é totalmente o oposto de como nós definimos. O amor não busca os seus interesses, quando nós achamos que quem não busca o meu interesse não me ama. Não é? Tudo que eu quero para definir quem me ama e quem não me ama é quem satisfaz os meus interesses. Então nós vimos Paulo dizendo, esse é o capítulo do amor, não é? E é famoso, é um retrato mais completo da Bíblia do amor. Como eu disse, Paulo escreveu isso para ser aterrorizante para aquelas pessoas, e isso foi um ode, um louvor ao verdadeiro amor. E ele esboça a necessidade do amor, de 1 a 3, esboça o caráter do amor e celebra a permanência do amor. E, como eu disse, é familiar, nós gostamos de usar em casamentos, e a gente nunca olha para o seu contexto, nunca olha para nós mesmos à luz dessa realidade. E uma maneira de certificar de que você não perca o que Deus tem para nós aqui é lembrar que os coríntios eram exatamente o oposto daquilo que está sendo descrito. Se havia uma coisa que os coríntios precisavam, era mais do amor de Cristo, serem transformados de um grau para outro na imagem de Cristo. E a igreja então era dividida sobre todas as coisas, não há nada que eles não se dividissem pelos seus talentos, mas até por, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Em seguida houve várias questões que colocavam eles mais alto ou mais baixo na ideia deles, não é? De espiritualidade. Então havia conflitos sobre ministério, todos fingiam que era sobre o amor de Deus, o amor à igreja, sabe, o anseio que eles tinham pelo ministério, por fazer isso e por fazer aquilo, era tudo falso. E essa foi a questão do capítulo 12, onde o apóstolo lembra que, embora a igreja é feita de muitas partes, todos nós pertencemos a um só corpo. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou o corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não existe um braço que é um corpo. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Capítulo 12, não é? 1 Coríntios 12, 15 e 22. Então, quando Paulo escreve sobre o amor, no capítulo 13, ele não estava tentando dar a eles algo agradável para ler em casamentos, algo para inspirá-los a uma auto-melhora. Afinal, o amor que ele escreve sobre aqui não se parece em nada com as definições culturais e humanistas, como era humanista a igreja lá, né, em Corinto. Em vez disso, era preparar as pessoas para a realidade do que elas são. O capítulo do amor não é para amantes simplesmente, apesar de ser para todos. Como aquele avô disse para o neto: você não sabe o que é o amor. Mas é para todos da igreja que não viu o amor cruciforme, viu o amor como uma cultura. E aqui é outro erro que muitas pessoas fazem quando tentamos ler 1 Coríntios, como se sentir bem como uma passagem encorajadora da Bíblia, não é? Como eu disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não é o Evangelho. O Evangelho não são regras, é amar a Deus e amar os outros. Isso é o resumo da lei. Toda a lei. Se alguém fizesse isso, cumpriu a lei. O jovem rico, ele achava que amava,
porque ele disse que eu cumpro tudo isso. O que ele disse é o seguinte: eu amo Deus sobre tudo, e eu amo as pessoas como a mim mesmo. Foi o que ele disse. O que Jesus vai mostrar a ele que era mentira. Paulo está fazendo a mesma coisa. Nenhum de nós vive com esse tipo de amor. Uma maneira fácil de provar isso se você ler o versículo 4, e em vez de colocar a palavra amor, botar o teu nome, você vai ver como é diferente tudo. As reclamações das pessoas: a igreja tinha que ter mais amor, é sempre que elas estão querendo algo que não está sendo satisfeito. Isso acontece o tempo todo. Eu estou na igreja desde que eu nasci. Todo mundo que já falou para mim sobre amor, a igreja não ama, está insatisfeita porque ela queria algo e não está recebendo como ela queria. Só que ela está falando sobre o amor como se ela estivesse ensinando as pessoas o que é o amor, mas o amor não busca os seus interesses, e tudo que ela está fazendo é buscar os seus interesses. Está chateada porque os seus interesses não estão sendo. O que ela faz é exatamente o que não é amar. Como ela está falando sobre o amor? Esse capítulo devia chacoalhar a pessoa. Era o que devia fazer lá em Corinto, é o que devia fazer conosco. É o que aquele avô fez com o neto. Você não sabe o que é o amor, você acha que é algo intuitivo. Você vai estar cuidando dela quando ela não poder andar mais, quando ela estiver na cama. Se ela ficar 30 anos sem poder ter sexo porque está doente, você vai cuidar dela. Você sabe o que é o amor? Você está buscando os seus interesses. Você acha que ela vai cumprir os seus interesses, os seus anseios? Você acha que ela pode? Até um ateu chegou à conclusão, ele não tem resposta, mas que a definição de amor dos últimos 250 anos é a coisa mais fútil que existe. Que a compatibilidade não é o que faz amor, é uma conquista do amor. Porque ninguém, todos nós, ele mesmo sendo ateu diz, todos nós somos difíceis. Não existe alguém compatível conosco. Ninguém é compatível com alguém que nasceu egoísta. Então, por exemplo, se você pegar a palavra amor, tira ela, bota o seu nome, e fica assim o texto de Paulo para nós. Josemar é paciente, Josemar é benigno, Josemar nunca sente inveja, Josemar não se vangloria, Josemar nunca sente orgulho, Josemar nunca trata alguém mal, nunca busca os seus interesses, Josemar não se irrita, Josemar nunca guarda rancor, nunca suspeita mal, ele nunca se alegra com a injustiça, ele nunca se alegra, ele só se alegra com uma coisa, com a verdade. Josemar tudo sofre, Josemar tudo crê, Josemar tudo espera, Josemar tudo suporta, Josemar nunca falha. 1 Coríntios 13, 4 e 8. Faça a mesma coisa com o seu nome. Quando eu faço isso, eu não me sinto muito amoroso. Você se sente? Você que reclama que as pessoas não te amam, a família não te ama, a igreja não te ama, você se sente amoroso? Nunca se irrita, não suspeita mal, não busca seus interesses, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, nunca falha. O problema é que o amor deve ser a característica distintiva do cristianismo. O problema é que Cristo é assim. O problema é que o amor é o resumo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo com a si mesmo, porque a lei é o caráter de Deus. É por isso que nisso consiste o amor, em que Ele morreu por nós, não quando nós éramos seus amigos. Paulo certamente insiste em que em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, onde ele faz um argumento lógico, provando a necessidade de amar, o amor é tão essencial, que nós não somos nada sem ele. E o ponto seria então que sem amor nossas palavras produzem apenas um som vazio e sem sentido. E a imagem nesse verso sempre nos coloca diante de um dilema, não é? Que só o Evangelho e a cruz
pode resolver. Nada é mais sem amor do que as pessoas que estão sempre reclamando que não são amadas, porque todas as definições de amor estão também contrário. E eu, quando leio esse texto, eu não tenho conversado com anjos, não tenho feito algumas reivindicações que os coríntios estavam fazendo. No entanto, eu sei que a descrição do amor não encaixa com a pessoa que nasceu e que recebeu o nome de Josemar Bessa. No entanto, eu sei que há esperança para os pecadores sem amor no Evangelho. Aquele jovem rico não sabia disso. Ele achava que realmente podia amar e que ele amava, então ele podia cumprir a lei. Sempre que falamos do amor, nós sempre temos que voltar para Jesus. O capítulo do amor é realmente o amor dele. Como esse amor chega a nós, é que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E depois o Espírito Santo continua nos levando a Cristo e nos levando de um grau a outro grau de glória nesse amor. Então, como nós estudamos cada frase, em cada verso de 1 Coríntios 13, vai nos mostrar sempre a face de Cristo. E se você visse isso, em vez de cobrar das pessoas, você está sempre pensando: meu Deus, me faça contemplar mais Cristo e me levar de um grau de glória para outro grau de glória no amor de Cristo. Eu não tenho como cobrar das pessoas simplesmente algo que eu mesmo cheguei à conclusão de que eu sou o pecador. Quando eu penso em amor e quando eu olho para o amor cruciforme, tudo que eu posso fazer é ficar de pé e dizer: ser propício a mim, o pecador. Agora, algumas pessoas, quando falam sobre amor, elas vão para o outro lado, elas são os fariseus que vê um fariseu que orou assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como essas pessoas sem amor. Eu amo, me interesso pelas pessoas, eu te agradeço porque eu não sou como as outras pessoas da igreja. Te agradeço porque eu não sou como aquela igreja sem amor, como aquele pessoa sem amor, como aquele sem amor. Essa pessoa não compreendeu, não é? Nem em 1 Coríntios 13, ela parece o jovem rico, parece o fariseu orando. Nós nunca vamos aprender a amar enquanto não admitirmos que nós estamos sob a ira de Deus, porque nunca amamos Deus de todo o coração e nem o próximo como a nós mesmos. E que a definição de amor da Bíblia, nisto consiste o amor, ou quando Paulo diz, aponta somente para Cristo. E quando nós começamos a experimentar este amor e queremos cada vez mais a contemplar a beleza de Cristo e de um grau de glória para outro, nós começamos a cobrar o mundo. Por quê? Porque nós sabemos, como está em 1 João 4,19, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é só um reflexo do amor verdadeiro, na verdadeira fonte do amor. E o que nós percebemos é que nós precisamos crescer mais de um grau de glória. Não estamos preocupados simplesmente se o outro irmão não está crescendo num grau de glória, porque nós queríamos algo dele. Porque isso mostra que eu não estou contemplando Cristo e nem crescendo de um grau de glória para outro em amor. Eu só estou usando um jogo de palavras com o significado que o humanismo dá para o mundo girar em torno de mim. Então é óbvio, eu suspeito mal, eu busco os meus interesses, eu faço todas as coisas que é o oposto do amor e digo que as pessoas não me amam. Desde que isso é verdade, a única maneira de nos tornarmos mais amorosos é ter mais de Cristo, como nós o encontramos no Evangelho e não na lei. Como o jovem rico achou que era uma pessoa muito amorosa, porque ele disse que cumpria a lei, e cumprir a lei, o resumo é amar a Deus sobre todas as coisas. A Joyce Meyer, ela disse, ela oferece uma falsa distinção entre lei e amor, mas não há distinção. Amar perfeitamente a Deus e os outros é cumprir a lei, e ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Há distinção bíblica entre a lei e o Evangelho. Nosso amor a Deus e ao próximo é a essência da lei. O amor de Deus para conosco em Cristo, soberanamente, é a essência do Evangelho.
Nisso consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho. Marcos 10 conta a história de um homem então que encontrou Jesus no caminho de Jerusalém, como nós vimos, pedindo a ele como fazia para encontrar a vida eterna, e ele assumiu que ele podia ser salvo pela lei. Jesus fez algumas perguntas só para mostrar como Paulo, como João Baltazar, como De Botton, como o avô daquele menino, que ele não sabia o que era o amor. Jesus disse: então, vai, vende tudo que tem e me segue. Dá tudo que tem, distribui e me segue. Jesus estava querendo dizer o seguinte, quando ele não pôde fazer: você disse que cumpria a lei, que amava a Deus sobre todas as coisas, mas você ama mais o dinheiro. Você não cumpre o primeiro mandamento, que dirá todo o mandamento. Você está perdido. Todos nós temos feito muitas das coisas erradas e não suficientemente as coisas certas. É o que nós pensamos, é o que ele pensava, mas fazia muita coisa que podia ser louvada se comparasse com os outros. Cada mandamento exige nós amarmos o outro, e cada mandamento exige nós amarmos Deus sobre todas as coisas, e é isso que nos condena. Quando Deus diz: não matarás, não adulterarás, Ele vai dizendo as coisas, Ele vai colocando a expressão do verdadeiro amor para com todas as pessoas, porque há a forma negativa e é óbvio que há uma obrigação positiva quando nós pensamos nela. E a resposta de Jesus para o jovem rico, se ele queria herdar a vida eterna, ele devia amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Então você tem que fazer, é simples, é o que a Joyce Meyer mandou: amar Deus sobre tudo e as pessoas. Cumpra a lei. E as pessoas acham que a Joyce Meyer realmente prega o evangelho, não é? Ele estava pensando: eu nunca matei ninguém, eu nunca dormi com a mulher de outra pessoa, eu não roubei. Ele diz: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Se essas leis são resumidas em amar Deus sobre tudo e o próximo como a mim, então eu amo Deus sobre tudo e o próximo como a mim mesmo. E Jesus mostra a ele claramente que ele ama outras coisas muito acima de Deus. Então ele vai embora perdido. Como sempre, quando você acha que há recursos no ser humano para de alguma maneira se aproximar de Deus, então isso era tudo verdade, não é? Jesus mostrou para o jovem rico que ele não era amante, que ele nunca amou como ele pensou que ele amava. Talvez ele era uma pessoa que cobrasse o amor de todo mundo à volta, né? Mas ele amava mais o dinheiro. E Jesus podia continuar dizendo outras coisas, mas Jesus só mostrou um ponto que fazia todo o argumento dele desmoronar. O Evangelho de Marcos nos diz que ele estava desanimado com a palavra e se retirou triste, porque ele possuía muito dinheiro. Desanimado não é a tradução exata, né? Stugnazas, a palavra grega é em choque, em consternação. Paulo queria que a igreja de Corinto ficasse em consternação com 1 Coríntios 13. O coração desse homem estava exposto. Jesus expôs ele. É o que a lei faz, expõe a gente. Enquanto ele tenta se encobrir com folhas de figueira, nós podemos ficar falando sobre definições falsas das coisas. E Jesus só quis mostrar. Jesus nunca mandou as pessoas venderem todas as coisas que tinham, distribuírem, mas ele quis mostrar aquele jovem que toda a sua ideia de amor a Deus era falsa. E nós, Paulo diz, não somos nada sem amor, não é? E se eu fizer as coisas sem amor, ainda não é nada. Então, Paulo, eu acho maravilhoso quando ele
escreve 1 Coríntios 13, porque ele estava falando para os coríntios. Mas você vê que Paulo não escreve, ele escreve na primeira pessoa. E isso é interessante, ele usa a primeira pessoa no singular. Ele mesmo estava dizendo, ele estava se incluindo, se eu. Ele não está só falando vocês, se vocês fizessem isso, se vocês fizessem aquilo, se vocês fizessem aquilo outro. Ele fala na primeira pessoa, ao invés de dizer assim, se vocês falassem a língua dos homens e dos anjos, se vocês tivessem poderes de predizer as coisas, se vocês fizessem isso e não tivessem amor, vocês não são nada. Ele não diz isso. Ele diz, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, nada seria. Paulo tinha todos os grandes dons espirituais, os maiores que esse mundo já viu no homem. Revelação de Deus, não é? Ele tinha uma grande fé, nós olhando para ele. Ele é o grande apóstolo, ninguém conheceu mais Deus do que o apóstolo Paulo. Ele perdeu tudo por causa de Cristo. Ele considerava tudo um lixo por causa de Cristo. No entanto, ele sabia que tudo isso era nada e que ele próprio não era nada sem a realidade do amor de Deus derramado em seu coração. Filipenses, ao contrário de Paulo, o jovem rico do evangelho de Mateus, de Marcos, não estava pronto para confessar sua falta de amor. Por isso que Paulo, quando fala isso, eu perdi todas as coisas por causa disso. Ele diz, eu quero a justiça, não a que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo. Isso nos leva ao que pode ser o detalhe mais notável aqui, não é? O jovem rico tinha se gabado de que ele tinha mantido a lei de Deus, ou seja, então ele tinha amado Deus de todo o coração, força, vontade, mente e ao próximo, não é? E ele não tinha. Mas o final, no verso 21, a Bíblia diz algo interessante assim: Jesus olhou para ele e o amou. Esse detalhe é notável porque uma das pessoas mais difíceis de amar é uma pessoa farisaica como aquela, para nós que somos cobradores de amor, não é? Esse jovem rico, ele tinha uma opinião tão elevada de si mesmo que ele recusou confessar seus pecados. Ele recusou mesmo diante da evidência final. Até um ateu como The Bottom pode dizer o que ele não podia, não é? Mas se você ficar criticando ele, você não entendeu, porque você também não ama ou amou Deus como devia Deus ser amado, nem nunca amou o próximo como você mesmo. Por isso a lei diz que você está debaixo da maldição. Ninguém é melhor do que o jovem rico. Jesus olha para nós como olhou para ele. Ele não devia nada a ele e não deve nada a nós. Ele nos leva a ver que não somos amantes que pensamos. Às vezes pensamos ser tão amantes que podemos ser cobradores de amor. Mas ele então não para aí. Por sua cruz ele oferece, não é? E somos chamados eficazmente aos nossos corações pelo que ele fez quando nós éramos seus inimigos, para que nós conheçamos, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é um dom que Jesus comprou na cruz para nós, porque ele o envia. O Espírito Santo não podia habitar em homens como nós, mas nós fomos justificados. Nós não somos nada sem amor. É a mensagem de 1 Coríntios de 1 a 13. Não somos nada então sem a cruz, sem a propiciação, sem a justiça perfeita. Mas Jesus não faz nada que seja exatamente o oposto de manifestar tudo que o amor é. Foi o amor que levou Jesus a descer do céu.
Em amor, em Cristo, Deus nos amou e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. O amor levou ele a fazer o que fez, cada passo, o amor que o levou através dos sofrimentos do Calvário, que o manteve na cruz. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não porque ela era gloriosa, maravilhosa e linda, para satisfazer as necessidades dele, mas para torná-la gloriosa, sem defeito, sem ruga, sem mácula. Jesus Cristo é a encarnação eterna, não é? Jesus é o Deus encarnado, Ele é a encarnação do amor. Portanto, é com amor que Ele olha para nós agora, tanto amor, não é? E nós estamos encerrando. Eu disse que a passagem de 1 Coríntios é totalmente deslocada quando você troca a palavra amor pelo meu nome, ou pelo teu nome, não é? Josemar é paciente, é benigno, nunca sente inveja, nunca se vangloria, nunca sente orgulho. É ridículo. Cobradores de amor são ridículos, porque eles não conseguem ver o que eles são. E esse é o princípio. De Botton acha que nós não conhecemos o que é o amor. Ele não tem nenhuma solução para o problema, mas pelo menos ele vê algo que às vezes muitas pessoas na igreja não veem. Mas é muito diferente quando você tira você de cena e coloca Cristo. Você vê que não há nenhum problema no texto, né? Fica assim: Jesus é paciente, Jesus é benigno, Jesus nunca sente inveja, Jesus não se gloria, não se vangloria, Jesus não sente orgulho, Jesus nunca maltrata, Ele nunca busca os seus interesses, Ele não se irrita, não suspeita mal, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, não é? Ele faz tudo que o Pai o chamou a fazer, Ele tudo espera, Ele suporta tudo. Jesus nunca falha. Ficou bom? Ficou bom para você? Você vê porque Ele é o Evangelho, você vê porque Ele nos salva, você vê que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você vê como toda a definição de amor só se encaixa nele, e você só se encaixa nele na cruz. Que a cultura não define o que é o amor, que mesmo ateus podem enxergar com distorcida está a visão das pessoas, e que elas casam com as pessoas erradas porque as definições de amor dela nunca vão encaixar. Elas querem achar alguém compatível, elas não conseguem ver que elas são pessoas extremamente problemáticas. O exemplo de Jesus não é uma boa notícia, contudo um fardo terrível, porque Ele realmente é assim. Ele não tem que ser assim, a menos que Ele seja, antes de tudo, o que me salva da minha incapacidade de segui-lo. Nós vimos hoje de manhã que a cruz, a liberdade, é a liberdade cruciforme, a liberdade verdadeira, afinal, é me libertar de mim mesmo. Aqui Ele me liberta da minha incapacidade de segui-lo. Você não pode seguir os passos de amor de Cristo. Aqueles que pensam que podem se enrolar nas folhas de figueira das suas intenções de amor e até cobrar o amor das outras pessoas, não entendeu o quão perdido está. Apenas ame a Deus e as pessoas não é evangelho, é justamente o que te leva para o inferno. Você não ama a Deus e não ama as pessoas como devia, não por um padrão que você estabeleça, se comparando com os outros, como o fariseu estava orando. Eu não sou como aquele publicano, mas sobre o único padrão sobre o qual todos são julgados, Deus manifestado perfeitamente em Cristo. O amor de Deus para conosco em Jesus Cristo é a essência do Evangelho. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação para a cruz, para propiciar a sua ira, porque nós não amamos nem a Ele nem ninguém, a não ser nós mesmos.
Paulo nos incentiva a ler o capítulo do amor de uma maneira centrada em Cristo, pela mudança dramática que ele faz entre os versos de 1 a 3, onde ele fala na primeira pessoa: ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que cine, e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios. Ele vai até o versículo 3, mas nos versículos 4 ele não fala mais sobre ele. O amor é personificado. Ele diz: o amor é sofredor. Agora ele não está falando sobre ele, ele está falando sobre o amor. O amor é personificado. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. Aquela coisa do status lá do pessoal de Corinto, então. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Primeiro o apóstolo nos diz que ele não pode fazer nada sem amor, não é? Em seguida ele nos diz que só o amor pode fazer. O amor é sofredor. O amor é benigno. E o amor, a razão pode fazer todas essas coisas é que ele tornou-se encarnado em Jesus Cristo. Só nele você vê o que é o amor. Ele é a exata expressão dessa perfeição infinita de Deus. Jesus é tudo o que você não é. Por isso ele pode ser teu Salvador. Ele ama. Como homem ele amou Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como ele mesmo. Em todos os aspectos ele é o ser humano perfeito, que podia ser a propiciação por eu não ser nada disso. Só ele tem amor divino. Só ele pode fazer nós, pela sua graça, irmos de um grau para outro grau de glória em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, e o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Essa percepção não me esmaga, isso me liberta, porque o amor de Jesus é tão grande que ele ama até a mim. Ele me amou e se entregou por mim, por todos aqueles que o Pai deu a ele. E porque ele me amou, ele prometeu me salvar, me perdoar, mas também me mudar. Ele me prometeu que o Espírito Santo vai me levar a ele, a sua beleza diariamente, e vai me transformar de um grau de glória para outro grau de glória, porque eu já tenho um registro perfeito diante de Deus, como se eu tivesse amado Deus sobre todas as coisas a minha vida toda, e como se eu tivesse amado perfeitamente o próximo, e não fosse jamais voltado para mim mesmo. Ele me deu esse registro desses anos que ele viveu perfeitamente, ficou na minha conta. Quando minha conta de exatamente não ser assim, da lei me condenar porque eu não amei Deus sobre todas as coisas, nem o próximo com a mim mesmo, ele recebeu as maldições disso na cruz. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós não somos nada sem amor. Nós não somos nada sem Cristo. O humanismo secular não vai fazer esse mundo se amar, viver em paz, ser feliz e ter seus anseios da alma satisfeitos. Isso até Deboto, um ateu, chegou à conclusão. O que ele propõe é você ser lá, sem conhecer Deus, um pouco mais sábio, para viver com a frustração e morrer assim, sem colocar em outras pessoas o peso que elas não podem resolver dos seus anseios. Mas é triste, é escuro. Em carta posterior aos Coríntios, Paulo testemunhou o amor, como o amor transforma nossas afeições, como nós somos transformados, como o amor cruciforme opera em nós, como não nos faz cobradores, mas amantes.
Ele diz assim, na outra carta aos Coríntios: porque o amor de Cristo nos constrange, porque temos concluído o seguinte, que um só morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, 14 e 15. O Salvador que morreu e ressuscitou para você conhecesse o amor, para que o amor de Deus fosse derramado em seu coração. Esse é o amor cruciforme, é o único amor que existe, fluindo da única fonte que existe, nos levando diariamente ao contemplar Cristo e este crucificado, a sua glória, de um grau do seu amor para outro grau do seu amor, para outro grau do seu amor, até ser o dia perfeito. Todo dia a gente deve acordar e dizer: Jesus, tu é tudo que eu não sou, me faça quem tu és. Você é o amor puro e eu um pecador sem amor. Que você amou e se entregou, e nisso consiste o amor. E esse sacrifício, esse amor que foi até a cruz, esse amor cruciforme me transforma. Se essa fosse a base da salvação, amar a Deus e o próximo, todo mundo, é óbvio, está no inferno. Mas em seu amor perfeito, diariamente nós oramos. Cada pecado que nós confessamos é um pecado de não ter amado Deus sobre tudo. Cada pecado que confessamos é o pecado de não ter amado os outros como a nós mesmos. E cada vez mais olhamos para a cruz e vemos que o amor não tem outra forma a não ser cruciforme, e que nada pode nos dar isso a não ser o próprio Filho de Deus. Não buscamos isso nas outras pessoas, por isso podemos realmente não amar, aprender, não é? Amar com quem nós estamos casados, sem as mentiras da cultura, que faz só todo mundo ser tão voltado para si mesmo, que consegue viver pouco tempo com cada pessoa. Ninguém me satisfaz, e eu tenho a ideia de que amor, e me amar, seria alguém buscar os meus interesses, mas as pessoas não estão buscando os meus interesses, então elas não me amam. Então eu abraço a única definição de amor que existe, e o único homem que viveu no mundo que amou, e que por graça tomou toda a minha falta de amor a Deus, e recebeu a maldição por causa disso, e agora derramou o seu amor em meu coração pelo seu Espírito Santo, está me levando diariamente a ver o quão diferente dele eu sou, e o quão diferente a cada dia ele está me levando, não eu fazendo isso, cumprindo a lei, né, ou cobrando, mas a beleza, o amor dele me constrangindo, né? Eu olhando para ele, que é amor, que habita em mim, que se entregou por mim. Você vê, ele não buscou os seus interesses. Que interesse Jesus tinha em salvar um miserável como eu? O que ele ganharia com isso? Então eu abraço isso, e diariamente o amor cruciforme, o único amor do Deus que é amor, vai sendo estampado em minha alma, não para me ganhar um registro, porque o meu registro diante de Deus é perfeito, é o Evangelho. Joyce Meyer prega a lei, não é? O Evangelho não é regras, é amar a Deus e amar os outros. Essa é a lei, e nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação da sua ira sobre a nossa falta de amor, para nos transformar diariamente na imagem do seu Filho, para que sejamos perfeitamente a imagem dele.
em amor, em liberdade, como vimos hoje de manhã, e em todas as coisas, não para sermos salvos, mas porque fomos. Esse é o Evangelho. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.